Olá, pessoal. Boa noite. Agora são exatamente 21 horas do dia 14. Temos aí um feriadão pela frente. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade aqui em raciocínio lógico. Nós vimos aí que saiu o PCCR, né? O PCCR da saúde, ou seja, o concurso está batendo a porta e está batendo com força. Nós vamos estudar todo esse PCCR, eu já peguei ele, já estou elaborando questões sobre ele. Do mesmo moldes que eu fiz do concurso da saúde do município, quadro geral e educação, e a guarda metropolitana, e dentre outros concursos, tá? Essas matérias, pode ficar tranquilo que nós vamos ver todas elas. E assim que o edital for publicado, nós vamos intensificar as aulas, 2, 3 aulas por dia, tá bom? Bom, vamos dar início a essa aula. É importante que vocês entendam direitinho. Olha só, lógica proposicional. Ok. Dentro dela nós temos a tautologia. A tautologia é onde a frase ela tem que ser verdade. A tautologia diz que tudo é verdade. Tudo tem que ser verdade, nada mais que a verdade. Tautologia é toda proposição sempre verdadeira, independente da verdade dos termos que a compõem. Sua tabela verdade, última coluna, só contém valor lógico verdade, tá? Então, eu até trouxe aqui Professor, umas. Pode falar. a tela não está aparecendo para mim. Ah, eita, tá com esse problema, né? Espera aí. Vai aparecer, tá? Tá bom. Diz aí para mim agora se está aparecendo na tela. Tautologia. Apareceu? Ainda não. Ainda não. Não, Tem mais alguém com esse problema? não. Não tá Você, ok, professor. Meu também, tá bom. você está vendo, né, Dina? Então, peraí, eu vou tirar ela novamente e vou colocar. Se continuar acontecendo para você, você sai do link e entra novamente, tá? Que aí vai dar certo, ó. Saí e entrei de novo na tela, Ok. tá? Tem que aparecer aí para você. Então, olha só. Tautologia. Agora apareceu. Ótimo. É toda proposição sempre verdadeira, independente das verdades. Então, eu fiz a tabela verdade com vocês e sempre mostrei a tabela verdade dessa maneira aqui, ó, né? Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Eu sempre fiz a tabela verdade com vocês assim, ó, P e Q, né? Aí, às vezes, a gente usa R quando tem três proposições. Agora, quando tem uma proposição só e ela se repete. Por exemplo, olha só aqui, ó. Paulo é culpado. Paulo é culpado, proposição P, tá vendo? Ou o conectivo aqui, o O, ó. Ou Paulo. Não sei onde que eu vi Paulo. João é culpado, P. Ou João não é culpado. É P de novo, porque é a mesma proposição, só está negando. Então, é a mesma proposição, tá? Paulo é culpado ou Paulo não é culpado. Como é que eu representaria aqui, ó? P de Paulo, tá? Ou, olha lá, a negativa. Deixa eu, apareceu um negócio aqui, deixa eu tirar ele, ó. A negativa, não P. E como é que ficaria P ou não P? Olha só, aqui, ó. É, ela está dizendo o seguinte: se P aqui for verdade, ao contrário dele tem que ser falso.
Se P aqui for falso, ao contrário dele tem que ser verdade. Agora você vai lá no ou, verdade ou verdade? Verdade. Falso, verdade ou falso? Verdade. Falso ou verdade? Verdade. Porque sabemos que o ou ele só será falso quando todos forem falso. Então, quando nessa coluna aqui, ó, todos derem verdadeiro nessa coluna, significa que é uma tautologia, porque tudo deu verdade. Tudo deu verdade, nenhum deu falso. Aí eu trouxe aqui, ó lá, ó. Então, João é culpado, verdade. João não é culpado, falso. Verdade ou falso, verdade. João é culpado, falso. João não é culpado, verdade. Falso ou verdade, verdade. Tá vendo? Todo o resultado dele vai dar a verdade. Eu mostro sempre a tabelinha, mas para resolver questões eu não uso a tabela. Eu uso o quê? Eu vou mostrar aqui para você o que que eu uso e resolve rápido. Você sabe que o ou ele só vai ser falso quando todos forem falso, correto? Quando todos forem falso. Beleza. Se você tiver diante do ou e pelo menos um deles for verdadeiro e o outro for falso, pronto, vai ser verdadeira. O resultado vai ser uma tautologia. Eu nem preciso montar a tabela verdade. Eu fiz questões aí para trás para vocês que se for fazer a tabela verdade, você preenche uma folha todinha. E se fosse o E aqui, ó, para ele ser verdade, todos têm que ser verdadeiro, ok? E se fosse o se então? O se então, para ele ser falso, você tem que decorar isso, ó, para ele ser falso, se então, o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser falso, a Vera Fish, tá? Aí tem o ou e o se somente se. O se somente se todos são verdade, e aí verdade, ou todos são falsos, daí falso. E o ou é exclusão, um falso e um verdadeiro, verdade. Um verdadeiro e um falso, verdade. Se todos os dois forem verdadeiro ou forem falso, falso no ou. É só isso que você tem que decorar. Mas é mesmo? É só isso. Vamos resolver questões daqui a pouco e eu vou mostrar para você. Mas você tem que saber o que que é tautologia. O que que é tautologia? Quando o resultado, todos os resultados derem positivo. Aí a frase é uma tautologia. A tautologia, ela não admite falsidade e nem admite contradição, tá? Então, a tautologia é quando todos derem verdade. Olha, vou mostrar aqui uma tautologia para vocês. Tá vendo aqui, ó? Essa questão da ISAF. Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a acompanham. Um exemplo de tautologia é a IESAF não é a banca que se brinca. Ela não vem com brincadeira, com nhenhenhen. Aí ela vem aqui, ó, a letra O. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Olha lá, ó. Ela vem e joga em você dois conectivos. E aí você pensa, eu vou fazer a tabela verdade. Eu tenho que fazer a tabela verdade. Ó, vou mostrar para você aqui como é que seria fazendo a tabela verdade, tá? Para os amantes da tabela verdade. Eu vou fazer esse trem e vou apagar depois. Não quero que você aprenda assim. Então, João é alto, P. E o conectivo, então, e João é alto, P de novo, olha lá, ó. João é alto, então João é alto. Tá? Aí vem o outro conectivo. Ou Guilherme é gordo. Aí aqui vem o Q. Como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó, P, então P ou Q. Sabemos que quem manda é o então, não é? Ficaria dessa forma aí, ó. Como é que eu vou saber se isso é uma tautologia ou não?
Aí os caras ensinam assim, ó, você vai colocar P aqui, você vai colocar P aqui, tá? E você vai colocar o Q aqui. Aí aqui você vai colocar o P, então, abre parênteses, Q ou P ou Q. E aí você vai fazer a tabelinha verdade, né? Aqui, ó, aqui verdadeiro, aqui falso. E aqui vai repetir verdadeiro e falso. E o quê? Não sei, verdadeiro e falso também. E aí você vai montar toda a tabela verdade. Cara, só lamento por você se você for fazer isso. O tanto que você vai perder. Então, eu vou ensinar para vocês aqui. Isso aqui não é algo meu, não, tá? Isso aqui não tem nada meu aqui, não. Olha só, vou mostrar algo para vocês surpreendente. Não é mágica. Como é que resolve isso? Dessa maneira, eu descubro quem é quem primeiro, né? Eu fui lá e descobri os conectivos, não descobri? Vou analisar uma por uma. Ele não quer a tautologia toda você tem que dar verdade. Não tem que dar verdade? Beleza. Então vamos lá. João é alto, primeira, P. Então, João é alto, P de novo. Ou Guilherme é gordo, Q. Aí eu vou e monto aqui ela, ó. P, então, P ou Q. Olha lá. E aí eu te falo uma coisa. Quem manda aqui? Quem manda aqui é o conectivo. Então, se então. Você lembra do se então? O se então, ele só vai ter uma única forma em que ele vai ser falso. Se ele der essa forma, essa proposição aí, ela não é uma tautologia. Ela pode ser uma contradição, ela pode ser qualquer outra coisa, que nós só vimos tautologia até agora. Então, vou fazer um teste. Olha só como é que eu faço o teste. O teste é o seguinte: se P for verdadeiro, então toda essa aqui, ó, tem que ser falso. Falso. Para esse resultado todo aqui ser falso. Se eu fizer isso e der esse resultado, isso aí não é tautologia. Porque eu me lembro do se então. E o se então diz: se houver a vera ficha, é falso. E tautologia não pode dar falso. Então vamos lá, ó. O primeiro P, ele é verdade. Verdadeiro. Vamos colocar como verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. Bateu com aqui, não bateu? Agora o ou. Se o primeiro P é verdadeiro, o segundo P ele tem que ser verdadeiro também, ó. Verdadeiro, beleza? Verdadeiro. Agora, olha a mágica. Se o que for verdade, se lembra do ou? O ou só vai ser falso se ambos forem verdadeiros. Se o que for verdade, P ou Q, o resultado dá verdade, não dá falso. E eu não sei o valor de Q, mas digamos que o Q seja falso. Olha lá, ó, seja falso. P é verdade? Então, verdade ou falsidade? Verdade ou falso dá verdade, ou seja, não tem como. Aqui não tem como dar falso. Então, essa letra A aqui é uma tautologia. Não tem como fugir dela. Não tem como. Calma, você não entendeu? Olha só a segunda que eu vou fazer para você. Eu vou mostrar para você. Não pode ter duas tautologias aqui, só pode ter uma, tá? E o resultado disso aqui tem que dar verdadeiro, não pode dar falso, então eu vou testar. Primeiro eu olho quem é o conectivo. Se João é alto, então, ó, aqui, ó, conectivo, então. João é alto e, ó, o segundo conectivo. E Guilherme é gordo. Agora vamos lá, ó. João é alto, P. Então, João é alto, P de novo. E Guilherme é gordo. Olha lá o conectivo e o Guilherme é gordo. Olha lá. Olha só. Viu só? Agora eu pego. Vou colocar ela do ladinho aqui, ó. P, então, P, E, Q. Olha lá.
Aí é só eu lembrar do Vera Fischer, porque quem manda ali é o se então. É o se então. Então, vou considerar o primeiro aqui como verdadeiro, para eu testar se vai dar a Vera Fischer. Verdadeiro. Eu vou falar que aqui tudo que está entre parênteses é falso. Verdadeiro, então falso, tem que dar falso. Se der falso, não é uma tautologia. Se qualquer forma que eu tentar aí der falso, não é uma tautologia. Então vamos lá. Se o primeiro P é verdade, verdade, verdade. Então aqui, ó, bateu, tranquilo. Se o primeiro P é verdade, o segundo P aqui, ó, que está dentro do parênteses, tem que ser verdade, tá? E o que? Se o que for verdade, aí, ó, verdade e verdade dá verdade, aí já não bate com isso aqui. Já não dá certo, tá? Já não dá certo. Então ali, ó, eu já descobri que a letra B não é uma tautologia, não pode ser. Mas digamos, eu estou só fazendo um teste. Digamos que o segundo Q fosse falso. Olha lá, ó. Verdade e falso. Aí dá falso. Só que eu não sei o valor do Q. O Q pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, ele tinha que dar a verdade. Ele tinha que dar a verdade para ser uma tautologia. Tanto faz se eu colocasse verdadeiro ou falso no Q. Por que que eu sei que se eu colocar ali, ó, no E, se eu colocar falso, dá falso. Por quê? Porque lá na tabela do E, a tabela do E, ele é o seguinte: para ele ser verdade, o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser verdadeiro. Aí ele é verdade. Se qualquer um dos deles for falso, aí é tudo falso. Então, essa letra B, ela é falsa. Antes de eu perguntar se entenderam, vamos fazer a letra C? Nós estamos brincando, não estamos? Então lá, João é alto ou. Opa, aqui ó, achei um conectivo. Guilherme é gordo. Então, olha, achei o conectivo então. Sempre que eu acho conectivo então, chega meus olhos brilham. O que ele é fácil. Você descobriu que o então só vai ser falso se houver a Vera Fischer falsa, tá? Se aparecer a Vera Fischer, então ele é falso. Bora lá, vamos dar aqui ó, nomes a eles. João é alto, P. Ou Guilherme é gordo, Q. Porque ele não repete, né? Ali é um é João e outro é Guilherme. Então, Guilherme é gordo. Repete o Q de novo aqui, ó. Olha lá, ó. João é alto ou Guilherme é gordo. Então, Guilherme é gordo. Vou trazê-la para cá, lá, ó. P ou Q, né? Ou Q. Então, Q. Quem manda é o. Quem manda é o então. Ficou feio isso aqui. Ficou muito feio. P ou Q. Então, Q. Aí eu abro um parênteses bem aqui, ó. Porque quem manda é o se somente é o se então. E vou fazer o teste para ver se vai dar falso. Eu vou colocar o Vera Ficha aqui, ó. Verdadeiro. Isso, resultado de que quem está dentro do parente tem que dar verdadeiro. Então, o então tem que dar falso, ok? E aí dá a Vera Ficha. Se eu digo que tem que dar falso, então o segundo, o que aqui, ó, tem que ser falso para dar falso. Então eu já considero ele como falso. Se esse aqui é falso, esse outro aqui também, ó, é falso, tá? É falso. E o P? Se o P for verdadeiro, aí sim, ó, verdade ou falsidade dá verdade. Mas se o P for falso? Se o P for falso, olha lá, ó, falso ou falso, dá falso aí, ó, já está fora. Porque se der falso ali, onde está o V, vai ser assim, ó, falso, então falso vai dar verdade. Então, a letra C não pode ser uma tautologia. Não tem como ser uma tautologia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
Conseguiram entender? Imagine você ter que fazer uma tabela verdade, um para cada um desses. Se você pode fazer dessa maneira, por exclusão, você excluiu, viu que não deu. Aqui, ó, vou fazer, aqui deu certo. A letra A de novo, tá? Vou fazer a letra A de novo aqui. Vou fazer em câmera lenta. Ó. Se João é alto, eu vou chamar se João é alto de P. Então, o conectivo, João é alto. Tá repetindo, vou repeti-lo. Ou, olha lá, o conectivo ou. Guilherme é gordo. Vou chamar Guilherme de quê? Vou abrir um parênteses aqui, ó. E eu sei que quem manda é o sim então. E eu sei que o sim então, ele só vai ser verdade quando o primeiro for verdadeiro. O sim então só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. O sim então, ele só vai ser falso quando der dessa forma aqui, ó. P, então, P ou Q. Olha lá. Se eu for usar o VeraFish aqui para fazer o teste, olha lá, verdade, falso, igual a falso. Ou seja, o P aqui tem que ser verdade. Se o P é verdade, esse Pzinho aqui dentro, ele tem que ser verdadeiro, tá? Se eu for usar o ou é o seguinte, o ou todos têm que ser falso. Se já tem um verdadeiro, então não pode dar falso aqui o resultado, que o resultado, entre parênteses aqui, teria que dar falso, não dá. Independente de quem for que, se que for falso, vai dar verdadeiro, se que for verdadeiro, vai dar falso, vai dar verdadeiro, independente de quem for que, vai dar verdade. E se der verdade, aqui, ó, aí vai ficar assim, ó, verdade, então verdade dá verdade. Então, de todo jeito que eu fizer aqui, dá verdade. Por isso que a letra E é uma tautologia. Por isso. Deixa eu ver se há alguma pergunta. Todo mundo quietinho. Então, nós vimos tautologia tem que dar tudo verdadeiro. Mas não existe só tautologia. Não existe ela, só ela. Existe a contradição também. A contradição ela diz o seguinte: contradição é toda proposição sempre falsa, independente da verdadeira. Então é o resultado que vai dar falso, independente disso. Olha só o que foi feito aqui, ó. Ana Clara sabe dirigir. Então Ana Clara P e o conectivo é o E. Ana Clara não sabe dirigir. Então, ó, não P. Qual vai dar o resultado disso? De P e não P. Jogando aqui na tabela para vocês verem, ó, P e não P. Verdade, verdade. Ao contrário dele, do P, vai ser falso, é verdade. O conectivo que está aqui é o conectivo E. E o conectivo E, você tem que lembrar que ele só vai ser verdade quando ambos forem verdadeiros. Aí ele é verdade. Se tiver pelo menos um falso, todo o resultado dele será falso. Olha lá, ó. Aí diante disso, você tem uma contradição. Então vamos lá. Tautologia. Tautologia é quando todos são verdadeiros. Todos são verdadeiros, tautologia. Olha lá. Todos são falsos, contradição. E para ficar mais legal, existe a indeterminação ou contingência. Contingência. Uma proposição simples ou composta representa uma determinação quando os valores da proposição apresentam dois resultados, verdadeiro e falso. Então eu tenho aqui, ó, proposição P, então não Q. P, então não Q. Ou não P, perdão, não P. E eu sei que a proposição então, ela só vai ser falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Aí eu vou ter a Vera Fish falsa. Olha só.
O primeiro P aqui, ó, verdade, falso. Ao contrário dele é falso e verdade. Ao contrário dele é falso e verdade, tá? Então, se eu tenho a Vera Fischer falsa, olha só, aqui tá trocado, tá? Aqui, ó, assim então, lá. Verdadeiro, então falso. Falso. Falso, então verdade. Verdade, olha lá. Então eu tenho um falso e um verdade. Quando der um falso e um verdade, eu tenho uma contingência. Então vamos lá. Tautologia, quando é tudo verdade. Eles perguntam dessa forma, do jeito que está escrito aí. Contradição, quando é tudo, quando der tudo falso. Tudo falso. Contingência, quando der verdadeiro e falso. Tá? Agora vamos mais uma. Olha só, a Sebrasp gosta disso aqui. Tá vendo lá? Sebrasp. A proposição A e B, então A ou B é uma tautologia? Aí você olha para isso aqui e fala assim: oh my gosh, como que eu vou resolver isso? Olha, é simples. Olha para ele. Eu estou falando desde o início que quem manda é o sim, então. Correto? Não é porque ele está no meio, é porque se ele aparecer, é ele quem manda. Então ele apareceu bem no meio. Ele não quer saber se é uma tautologia, quer. Então eu sei que se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, o resultado é falso. Então vou testar. É só eu testar. Vou chamar o primeiro aqui, ó, o A e B, de verdadeiro. Vou colocar o conectivo, vou chamar o A ou B ali, ó, de falso. Tem que dar assim. Aí se der dessa forma, aí isso daqui não é uma tautologia. Agora, se não der, aí é uma tautologia. Vamos experimentar? Nós sabemos, aqui a primeira tem que dar verdadeira, tá? Nós sabemos que o E, para ser verdade, todos têm que ser verdadeiro, correto? Então, verdade é verdade, dá verdade. Se eu sei que o A e o B são verdade, é só repetir aqui, ó. Verdade e verdade. Vamos lá? O ou. Eu sei que o ou, para dar falso, ambos têm que ser falso. Então pronto, ó. Já caiu por terra ali, ó. Porque verdade ou verdade? Dá verdade e não dá falso. Se não dá falso, não. Se não dá falso, aí é uma tautologia. Porque é só trocar aqui, ó. Verdade, então verdade dá verdade. Estamos diante de uma tautologia. Estamos diante de uma tautologia, tá? Deixa eu ver se tem mais uma do então. Esse aqui não. Eu vou resolver essas outras, tá? Aqui, ó. Eu tenho mais uma aqui, ó, do então. Ele aparece bem no meio. Não aparece ali bem no meio? Professor, mas eu tenho um outro então, e agora como é que eu faço? Olha, esse então aqui, esse primeiro então, ele está dentro do parênteses lá, tá vendo? Quem vai mandar é o então que está fora do parênteses, que está bem no meio. O que que você vai fazer? Você vai considerar essa toda aqui, ó, como verdadeira. E toda essa aqui como falsa. Eu estou fazendo o teste. Pode ser que dê verdadeiro, pode ser que não. Se der igualzinho eu estou colocando aí, não é uma proposição. Agora, se não der, é uma proposição, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o se então. Igual, tem que dar falso. E ele está perguntando se é uma proposição. Se é uma proposição, aqui, ó, o primeiro tem que dar certo, tá? O primeiro eu tenho que fazer com que ele dê certo. Se é o então, o segundo aqui pode ser falso? Não pode. O segundo aqui tem que ser verdadeiro, tá? Então vai ficar assim, ó, P, então não que. Então lá, verdade, então não verdade. Verdade, então não verdade. Verdade, então não verdade. Dá
V com V dá verdade no se, então. O se, então, só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Beleza. Agora, olha só, eu vou colocar nos valores aqui, ó. Eu sei que o V é verdadeiro, correto? Sim, professor, é verdadeiro. E aqui tem o ou, não tem? O ou. E eu sei que o ou, para dar falso, todos têm que ser falso. Então, pronto, já foi a questão. Porque aqui, ó, o que é verdadeiro e aqui, ó, vai ser falso. E aqui não sei quem é R, mas por aqui eu já sei que o resultado vai dar verdadeiro. Por quê? Para toda essa proposição dar falso, todos têm que ser falso. E tem o não que é verdade. Olha lá, ó. Se eu colocar aqui como verdade, eu vou ter que resolver primeiro essa. Tá lá, ó. Falso ou verdade? Dá verdade esse resultado. Verdade ou verdade? Dá verdade. Então, toda ela ali, todo o resultado dessa segunda expressão aí, da lógica, dá verdade. Então, aqui não pode ser falso. Aqui tem que ser verdadeiro. E o resultado é verdade. O resultado tem que ser verdade. Agora vamos voltar lá para essa que eu deixei para fazer depois. Por quê? Porque essa daqui está trabalhando com o se, então. O se somente se. O se somente se, ele aparece no meio, não aparece? Então, ele é quem manda. Ele não quer saber se é uma tautologia? Sim, professor. Para ser uma tautologia, todos têm que ser verdadeiros, não tem? E você lembra do se somente se? Ou se o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro, aí ele é verdade. Se o primeiro for falso e o segundo for falso, aí ele é verdade. Então, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que procurar se esse é igual a esse. Porque se for, independente se ele for verdadeiro ou falso, é uma tautologia. Agora, se eles não forem iguais, forem diferentes, aí não é uma tautologia. Olha só, olha aqui, o que está aqui dentro. Aqui dentro do parênteses, olha lá, ó, aqui dentro do parênteses aqui, ó, do parênteses não, do colchete. Tá assim, ó, não P ou Q. Tá dessa forma, não está? Se, somente se. Olha só esse outro parênteses aqui, ó. Como é que ele tá? Vamos fazer o joguinho de sinal, ó. O negativo, o sinal negativo aqui, o não, ele está fora do parênteses, não tá? Então ele está fazendo isso aqui, ó, distributivo, ó. Vai ficar não P, não P. Não sei se vocês lembram, mas quando eu troco, troco o sinal aqui, eu tenho que trocar esse bichinho daqui de dentro também, tá? Porque eu estou negando, lembra? Como que eu nego o E? Pelo OU. Se eu estou negando o E, eu tenho que colocar o OU aqui, ó. Não P e não Q, dois não juntos dá um sim. Então aqui vai ficar, ó, Q. Olha lá, as duas são idênticas. P ou Q, P ou Q. O que eu fiz aqui? Pessoal, se você tivesse um não, não, dois não dá um sim. Por isso que eu digo para você, quando você for negar, se você for negar, negue sempre números ímpar. Não, não, não. Ou simplesmente não. Se você falar não, não, é assim. Para a lógica, você está dando um sim, tá? Vamos aqui, ó, de novo aqui. Quem manda ali é o sim, então. Para ver se é tautologia, eu tenho que provar que esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Então, lá, ó, esse parênteses aqui, ele está junto com o P. Então, o P vem para cá, assim, ó. Não P. Ou que. Se, somente se. Olha o que está escrito lá. Não P e não que. Só que o não está aqui fora do colchete. Colchete aqui, ó.
fora do colchete. Significa que eu tenho que aplicar a distributiva, ó, não P e depois não Q. Só que como eu estou negando, eu vou ter que trocar o E pelo OU. Fica assim, ó, não P ou não com não, dá sim, dá positivo. Então aqui dá Q. Olha lá, ó, os dois são iguaizinhos, então é uma tautologia. Isso aí é uma tautologia. Só que você tem que lembrar da tabela verdade, que 2V no si somente si é verdade, que 2F no si somente si é verdade. E aqui nessa questão da Sebrasp, eu só tinha que saber que elas são iguais. Tenta montar a tabela verdade disso aí. Você tem que montar uma tabela verdade, um para cada um. Além das duas tabelas verdades, você vai ter que montar mais três, cinco tabelas verdade para resolver essa questão. É mole? Vamos à nossa, deixa eu ver, a nossa última por hoje. Sesgrahil, ela diz o seguinte: qual das proposições abaixo é uma contradição? E aí você vai lá e lembra da contradição. Olha lá, ó, contradição. Quando der tudo, falso. Quando der tudo, falso. O que? O resultado. Quando o resultado der tudo falso. Quais as proposições abaixo é uma contradição? Quando der tudo falso. Então nós temos aqui, ó, aqui no meio, mandando aqui, nós temos o ou, aqui nós temos o se então, aqui nós temos o se somente se, e aqui nós temos o e. Você pode começar por qualquer uma delas, ok? Digamos que você quer que, ó, é uma contradição, não é? É uma contradição. Nós sabemos que o P, que o E aqui, ó, ele só vai ser verdade se esse aqui for verdadeiro e esse aqui for verdadeiro. Se eu tentar fazer isso, bora lá, ó. Aqui o se somente se. Ou esse é verdadeiro, tá? Os dois têm que ser verdade ou tem que ser falso. Aí dá verdade, beleza. Eu descobri que o P é verdade, então eu ponho o P aqui verdadeiro, tá? Então tá, o P é verdadeiro. Se eu disser que o Q é verdade, aí dá verdade, aí dá uma tautologia. Se eu disser que o Q é falso, verdade ou falso, também dá verdade. E é uma tautologia. Por quê? O E diz, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro, é uma tautologia. Então a letra D deu tautologia. Deu tautologia, tá? Vou mostrar aqui para vocês a letra A aqui. A letra A. O conectivo é o ou, não é? O ou, para ele ser verdade, para ele ser falso ou para ele ser verdade, aqui já fica um pouquinho mais difícil. Mas para ele ser falso, todos têm que ser falso, não é? Aqui tem que dar falso, ou, e aqui tem que dar falso. Esse último aqui, ó, tem que dar falso. Porque aí ele dá falso. Aí nós temos uma contradição. Tudo falso. Para que o P, então o que dê falso, o primeiro tem que ser verdadeiro, o segundo tem que ser falso. Beleza? Não é isso? Olha só que coisa. Se esse Q aqui é falso, não Q é verdadeiro. Pronto, aqui tem que ser verdade. Aqui tem que ser verdade. Porque o Q é verdadeiro e não falso. E aí, verdade, falso ou verdade dá verdade. Nós estamos diante de uma tautologia. Letra A também é tautologia, assim como a letra D também é uma tautologia. Agora veja como é fácil quando você conhece as coisas. Olha para essa letra C. Qual é o conectivo? É o se somente se que está mandando. E você lembrou que o se somente se ele vai ser uma tautologia se o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro. Aí é verdade. Ou então, se o primeiro for falso e o segundo for
falso. Aí eu tenho uma verdade. Agora, se qualquer um deles for verdadeiro e o outro for falso, aí já deu uma contradição, porque o resultado dá falso. Olha para ela. Olha, lembra que eu resolvi aquela outra e eu disse que se essa daqui, ó, for igual a essa, aí eu estarei diante de uma tautologia. Vamos ver se elas são iguais? Só a gente testar lá, ó. Essa primeira aqui, eu tenho lá P ou Q. E a outra, P ou Q. Aí você diz, não, professor, são iguais. Não são. Porque tem aqui a negação aqui, ó. Eu tenho que fazer essa negação. Como o restante está dentro do parênteses, eu tenho que aplicar a distributiva. A primeira vai ficar assim, ó. Não P. Como eu vou negar, eu tenho que trocar o E pelo OU. E a segunda vai ficar não Q. E aí eu só repito a outra lá, o P ou Q. Elas são iguais? Não são. São diferentes. Se são diferentes, significa que uma é verdadeira e a outra é falsa. Ou que uma é falsa e a outra é verdadeira. Então, o resultado, do jeito que der aqui, ó, é falso. E aqui também é falso. Estamos diante de uma contradição, senhoras e senhores. Letra C é uma contradição. Contradição. Vamos fechar aqui com a letra B. Vamos ver se a letra B é uma tautologia ou é uma contradição. Ele quer uma contradição, já achamos. Letra C. Mas vamos ver se tem duas. Vamos lá? Eu sei que para dar contradição tem que ser falso. E quem manda aqui é o sim, então. O sim, então, para dar falso, essa expressão aqui tem que ser verdadeira. E essa expressão aqui tem que ser falsa. O que tem que ser falso. Aí dá uma contradição, ok? Então vamos lá. Para dar falso aqui, para dar verdadeiro no E, o P tem que ser verdade e esse P tem que ser verdade. Por quê? Verdade e verdade dá verdade. Beleza? Se eu tenho verdade aqui no primeiro, se no segundo for verdade, aí se for verdade aqui, aí vou ter verdade, então verdade dá verdade. Se aqui for falso, verdade, então falsidade dá falso. Eu tenho um verdadeiro e um falso. Eu tenho um verdadeiro e um falso. Isso aqui não é contradição, a letra B, e nem é tautologia. Ela é uma contingência lá, ó, verdadeiro e falso. Ela é uma contingência. Beleza? Pessoal, eu sei que às vezes você sai de cabeça quente depois de assistir uma aula dessa, mas tem que seguir em frente, tá? Não pode desistir. Eu ensinei aí a pegar as questões mais difíceis que tem, porque quando você for fazer questões, deixa eu te falar, existe um site chamado Que Concurso, onde você pode fazer a sua matrícula, assim, fazer a sua inscrição lá de graça. E você pode resolver até 10 questões por dia. Vai lá, coloca lá o assunto tautologia, raciocínio lógico, tautologia, e vai, tenta resolver umas questões, tá? Tenta resolver umas questões por esse método que eu apliquei para você. Professor, eu não gostei do método. Eu prefiro resolver fazendo a tabela verdade. Tudo bem, monte a tabela verdade, tá? Igual está aparecendo aí, e prove. Só que você vai ter que fazer uma por uma. Tá bom, pessoal? Professor, é muito complicado porque eu, há um bom tempo que não estudo, há um bom anos atrás que eu já parei de estudar, e para mim pegar uma matéria dessa é complicado, porque a matemática como o raciocínio lógico são iguais, né?
Sim, Ariones. Verdade. Ariones, é o seguinte. Você pode começar pelo seguinte, entendendo essa primeira aqui, ó, essa questão da SAF. Essa questão da SAF é uma questão treino. Imprima o PDF e resolva uma por uma, igual eu resolvi aqui, ó. Resolva a letra A, resolva a letra B, nem que você vai copiando, você vai olhando o vídeo que eu fiz e vai tentando fazer igual, até você entender. Se você tirar, se vocês tirarem do seu dia 2 horas do seu dia para estudar, não precisa ser 2 horas é, tudo juntas. Pode ser intercaladas. Meia hora, 40 minutos, depois mais meia hora, até dar as 2 horas, tá? Vai tentando. Se você conseguir fazer essa primeira, já é um grande passo, porque aí você vai entender o mecanismo para você fazer uma dessa daqui, ó, dois, bem simples, tá? Só que tem que assistir todas as aulas. A primeira até agora, porque é uma sequência, é uma puxando a outra. Primeiro nós íamos tabela verdade, nós íamos lá, e eu foquei em vocês naquilo que interessa. Por exemplo, a tabela verdade do E. Eu disse para vocês que o E só é verdade quando todos forem verdade. O restante tudo é falso. E é isso que você tem que saber. É isso. Professor, é só isso? É só isso para resolver questões, tá? É, beleza, pessoal. Deixa eu encerrar aqui a gravação.